Salve rapaziada, beleza? Bruno aqui na área de novo e vamos para mais uma aula do nosso mini curso. Então vamos lá. Mini curso Investidor Brasil afora. Agora a gente vai estar conversando sobre REITs. O que seriam os tão aclamados REITs? Muitas pessoas chamam eles de primos dos fundos imobiliários, mas aqui a gente vai entender as peculiaridades desses primos dos fundos imobiliários. Então vamos lá. Quais são as principais características dos REITs? Mas eu acho que antes da gente entrar nas principais características, vale a pena a gente ressaltar aqui o que é o significado de REIT. Seriam os Real Estate Investment Trusts. Basicamente são empresas que investem voltados para a área de real estate, a parte do setor civil, beleza? Isso daí é só uma introdução geral. Agora vamos para as principais características. Cerca de 75% do patrimônio líquido tem que estar alocado em imóveis geradores de renda. 75% do lucro bruto vindo de imóveis, seja por aluguel, juros de financiamento ou a venda de imóveis, tem que ser 75% do lucro bruto tem que ser proveniente de alguma forma de receita relacionada aos imóveis. 90% do lucro tributável tem que ser distribuído em dividendos anualmente, ou seja, o REIT ele pode segurar os dividendos o ano inteiro e no último mês ele pode distribuir 90% de todo o seu lucro anual, beleza? A instituição é tributável como corporação e tem que haver no mínimo 100 acionistas. Tranquilo até aqui? Principais benefícios. Caso a empresa atenda aos critérios anteriores, há um benefício fiscal para incentivo do setor imobiliário, principalmente nos Estados Unidos. Isso daí foi desenvolvido nos Estados Unidos, acho que na década de 60 ou 70, eu acho. Posso estar falando asneira, mas se eu não me engano é isso. Faz tempo que eu estudei essa parte de data, mas, enfim, são históricos já nos Estados Unidos, já tem uma certa idade, no mínimo aí 20, 30 anos. Então, das principais características que motivam uma empresa, porque imagina você desenvolver uma empresa e cerca de 90% do seu lucro tributável tem que ser distribuído para os seus acionistas. Isso, em tese, não é a principal mentalidade do fundador da empresa. Mas o que motiva as pessoas a desenvolverem REITs? É simplesmente esse benefício fiscal que você tem para esse incentivo no setor imobiliário. Então é comum a gente ver dentro dos REITs algumas empresas mais alavancadas, porque a principal característica que a gente tem que diferencia os fundos imobiliários dos REITs é que os fundos imobiliários são fundos de investimento. Ou seja, eles simplesmente captam dinheiro e investem de alguma forma. Já os REITs, eles são considerados como empresas. Então, empresas podem tomar dívida, podem se alavancar. Já fundos imobiliários, não. Eles não podem se alavancar. Os principais tipos globais de REITs. A gente consegue segregar aqui em dois grandes grupos. Primeiro, seriam os REITs de equity, que seria algo semelhante ao tijolo, aos fundos de tijolo aqui. E o mortgage seria como se fosse os REITs de papel. Aqui a gente tem como é a diversificação dos equity REITs, que basicamente vai ser onde a gente vai estudar mais. Por quê? Os mortgage REITs, eles são mais votados para a renda fixa. Seria algo semelhante à LCI, ao CRI daqui, ao CRI daqui. Beleza? Então vamos estudar o que realmente a gente vai estar investindo. Mas se você quiser investir em mortgage REITs, tá tranquilo, contanto que você entenda o que você está fazendo. A diferença da diversificação dos fundos de tijolo aqui nos Estados Unidos. Se você for ver, aqui você não vê uma grande concentração em nenhuma classe. As classes que têm maior posicionamento possuem 12%. Então, totalmente diferente aqui no Brasil, que se resume em 3 grandes grupos, que seriam lajes corporativas, fundos de galpões logísticos e também de shopping. Aqui você vê uma grande diversificação. 3 shoppings batendo de novo, a gente tem aqui parte dos apartamentos, parte comercial, mas nada se concentra muito.
Então aqui a gente já consegue enxergar um macro de quão diferente é o mercado imobiliário aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Agora que a gente já deu um overview dentro dos REITs, o que a gente deve analisar em um REIT para a gente entender se vale a pena a gente alocar nosso capital nele ou não. O setor, como vocês viram aqui, existem, sei lá, 4, 8, 16 tipos, basicamente, de REITs. Então, se você for ver, existem basicamente 16 setores para você entender de qual faz sentido você estar investindo. Então, você precisa entender as principais características e os principais riscos que você vai estar exposto investindo nesses REITs. Além disso, é ideal você entender um pouco da localização. Não estou falando para você estudar igual você estuda aqui no Brasil, nos fundos imobiliários, que você estuda ativo por ativo. Não. Lá existem REITs que possuem mais de 1000 propriedades. Então imagina você estudando sobre 1000 propriedades diferentes. O que você precisa entender é a localização, se eles são mais focados em áreas litorâneas, se eles são concentrados nos Estados Unidos, se eles são diversificados em Europa, África, América Latina. Qual é a estratégia do REIT e se essa estratégia está casada com a localização. Porque imagina, se você tem um REIT voltado para o comércio de maternidades, de produtos de maternidade, você vai abrir a maioria das suas lojas na Europa, onde a média de vida ali, a taxa de natalidade lá é extremamente baixa? Não, faz muito mais sentido você buscar Estados Unidos, América Latina. Então é isso que a gente precisa entender. A qualidade dos imóveis segue a mesma lógica para você entender o quão eficiente é aquele imóvel, se ele está sendo muito bem apropriado, se não está, mas isso de forma macro. Você não precisa entender ativo por ativo. A taxa de ocupação, isso é extremamente importante a gente entender se os ativos estão extremamente ocupados, se a vacância é grande e também entender dos inquilinos. Mais uma vez, repetindo, existem empresas que têm mais de 2.000 inquilinos diferentes. Então você não precisa estudar inquilino por inquilino, mas entender. Os contratos são de curto prazo? Contratos são de longo prazo? Tem alta rotatividade? Não tem alta rotatividade de inquilino? Seriam essas características. Agora, falando de forma quantitativa, a gente vai sempre procurar por um FFO per share. Por quê? Nos REITs, eles fazem o oposto das ações americanas. Normalmente, nas ações americanas, a gente sempre busca o earnings per share, né, o lucro por ação. Por quê? As empresas costumam recomprar muito ações de suas empresas e cancelar. Já nos REITs é ao contrário. Como os REITs eles têm que distribuir 90% do seu lucro tributável, eles não conseguem crescer de forma orgânica. Eles basicamente precisam tomar uma certa alavancagem, tomar dívida. Então, as empresas, para não ficar tomando dívidas a um custo mais elevado em bancos, o que eles fazem? Eles emitem mais ações, diluindo assim os seus acionistas. Então, é sempre importante a gente olhar, na medida do possível, sempre per share, por ação. Então, o FFO seria o Funds from Operation, que seria onde você vai descontar tudo aquilo que não é voltado para a operação realmente. Seria o Funds from Operation, é realmente o lucro por ação do REIT. Então, se houve venda, se houve qualquer efeito que seja proveniente da operação da empresa, ok. Mas depreciação, amortização, que a gente sabe que pega muito em empresas focadas em imóveis, a gente não vai estar se preocupando aqui. Porque no Funds from Operation não vai estar contabilmente, não vai estar contabilizando isso. No Debt per Equity, seria a dívida sobre o equity, seria basicamente o patrimônio líquido, para entender o quão forte é a dívida frente ao patrimônio da empresa. O FFO per Debt, o Debt nesse caso, no caso de cima eu gosto de considerar tanto a dívida líquida quanto a dívida bruta. Já no FFO per Debt,
eu gosto de utilizar o débito realmente, que seria a dívida líquida. A dívida líquida, que nada mais é do que a dívida bruta descontada do caixa da empresa. Por quê? No FFO a gente vai ver algo semelhante à dívida líquida por EBITDA. A gente vai entender aqui o quanto a empresa consegue gerar operacionalmente frente ao seu débito. Beleza? Aqui também é importante a gente... isso daqui já é mais um adendo, né? Estudar o EBITDA pelo interest coverage. Beleza? O EBITDA dividido pelo interest coverage, que seria basicamente o quanto a empresa está pagando de juros de forma média, assim, né? Vamos dizer. Mas eu basicamente me prendo mais a esses 3 números, né? Não única e exclusivamente eles, mas só que eles principalmente. E aqui a gente vai entender um pouquinho mais de um exemplo de um REIT, que a gente não tem nenhum aqui no Brasil. Eu particularmente, mesmo morando em São Paulo, é extremamente difícil você ver o self-storage, que seriam aqueles armazéns próprios. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse REIT. É o Public Storage, o código de negociação dele é o PSA. Então, ele é do setor de self-storage, seria armazém próprio, né? Algo semelhante a isso, e onde você consegue aguardar seus pertences sem precisar dedicar um cômodo da sua casa para isso. É a maior empresa do mundo desse setor. As operações são basicamente no Brasil e na Europa. Ele também possui uma outra marca que é mais presente na Europa do que o próprio Public Storage. Quando você viaja pelos Estados Unidos e você pega realmente as estradas, você sempre vai ver uns grandes prédios laranjas. E esses prédios laranjas pode perceber que vai ter lá Public Storage, que vai ser essa grande empresa. Possui mais de 2.400 unidades. É uma empresa que tem uma alta rotatividade nos seus clientes, porque o aluguel é barato e também não é um bem tão necessário em tese, não tanto quanto um healthcare da vida, mas é algo que normalmente as pessoas estão acostumadas, não é um valor tão elevado, mas você consegue manter uma taxa de ocupação aí. Historicamente a empresa conseguiu manter uma taxa de ocupação acima de 90%, que é extremamente bom. Porque imagina 90% dos seus prédios ocupados na média, na maior parte do tempo. Isso daí é uma grande vantagem competitiva da empresa. Mas uma grande desvantagem também é que a barreira de entrada é baixa. Por quê? Porque você não precisa investir muito. Você simplesmente vai adquirir, ou você pode comprar já os armazéns prontos, ou você pode comprar um terreno e subsidiar ele nesses depósitos. E isso, em tese, não é tão caro quanto a gente imagina. Mas, o que acontece? Qual é a grande vantagem do Public Storage? Aonde o Public Storage cresce muito? Nas crises. Por quê? Nas crises, o que eles fazem? Se você tem um monte de empresas distribuídas, mas só que individuais, quando você tem uma empresa muito grande, as crises atacam mais forte essas pequenas empresas. Então a tendência é essas pequenas empresas fecharem ou perderem muito mercado, e essa empresa que já era grande, sobrevivendo à crise, fica ainda maior. Beleza? Então esse daqui foi um exemplo prático de um public storage, de uma análise, de um estudo, né, bem simples, para a gente entender mais sobre um REIT. E eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai conversar sobre mais algum assunto sobre o investimento no exterior. Beleza? Não se esquece de deixar seu feedback aqui embaixo para a gente conversando, e também se inscrever e entrar lá no meu grupo no Telegram, onde a gente está sempre trocando ideia. Beleza? Então qualquer dúvida pode mandar aqui embaixo, nos comentários, ou você pode mandar também lá no grupo do Telegram. Então, até a próxima!